Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. E também lembrando que precisa de ter paciência, porque depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é reconhecimento. Como o nosso trabalho está sempre voltado para a vida interna da pessoa, então reconhecimento está também em reconhecer os ensinos que o Criador nos possibilitou. Reconhecer que a palavra é sagrada. Então, nós já ouvimos falar assim que a palavra é sagrada. Tem que lembrar que a palavra é sagrada e que nós precisaríamos de ter um valor com a palavra. E tem que ter um conhecimento de saber que a palavra, ela cria. Nós sabemos que a palavra, imediatamente, ela cria. Se a pessoa fala num tom agradável, aquele que está ouvindo dá um sorriso. Se a pessoa fala num outro tom, aquele que está ouvindo já modifica. Então, quer dizer que a palavra, ela vai construindo, assim como os nossos pensamentos e assim como os nossos atos. Essa construção nós teremos que colher num futuro. Se foi coisas boas, vamos colher coisas boas. Se não foi coisas que são boas, então a colheita não está relacionado que tenha que ser imediatamente. Muitas vezes, uma colheita, aquele que ocasionou, ele pode encontrar-se numa condição de não saber o procedimento que ele teve num período anterior que desencadeou aquilo que ele agora está colhendo. E nós sabemos assim que o jeito que nós fazemos na nossa vida, nós construímos para as alturas luminosas ou também vamos caminhando para o precipício. E é bem interessante porque muitas vezes os atos anteriores, eles não foram resgatados e nós construímos novos atos em cima dos anteriores. Por isso que cada um deveria estar muito cuidadoso com aquilo que ele fala, com o que ele pensa e os seus atos. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que quando descemos na nossa vida interna os degraus da vida, também esquecemos o período anterior como nós nos encontrávamos. É isso que é o mais grave assim, porque a memória vai restringindo também. Então a pessoa não percebe que ela está descendo. Quando temos instantes de lucidez, então tem uma possibilidade de ver o caminho que estamos caminhando. Depois nós sabemos assim que no dia a dia não tem como dar uma clareza para uma pessoa, uma informação nobre, uma maneira polida, uma maneira coerente, se a própria pessoa não está trabalhando dentro dela. Então, o caminho é sempre individual. E essa condição nós tínhamos que compreender que estamos envolvidos com todos os outros também. Quer dizer que aquele que apresenta um instante de lucidez, ele tem possibilidade de ter uma compreensão melhor dos ensinos. O livro Na Luz da Verdade, ele é esse auxílio da pessoa ir possibilitando que ela tenha uma parada na sua vida, no envolvimento que ela está na sua vida e ver o procedimento que ela precisa de ter para ela mesma.
Também nós tínhamos que desenvolver maneiras de não precisarmos de falar. Quer dizer que as nossas responsabilidades, a nossa maneira, com quem nós convivemos, então é bem simples assim. É uma precisão. O esforço para melhorarmos é de dentro. Cada um é que tem que fazer esse esforço. Não tem uma maneira de auxiliar. Quer dizer que, para o nosso dia a dia, nós tínhamos que lembrar assim: o que foi desencadeado num período anterior, a pessoa tem que colher. E depois nós sabemos assim que o nosso dia a dia, o nosso tumulto e a pouca observação de nós mesmos, não percebemos que estamos tumultuando a nossa vida interna, com o jeito que nós temos de pensarmos, de falarmos e os atos que nós temos. Quer dizer que a nossa vida teria que ser assim, possibilitando fazer os resgates de épocas anteriores. Então, o jeito que cada um precisaria de ter é estudando mesmo o livro Na Luz da Verdade, porque nós sabemos assim que na norma do tempo e do espaço, muitas vezes, nós manifestamos na fala, nos gestos e também nos pensamentos. Então, com esse estudo, nos possibilita ponderarmos. E é bem interessante porque quando uma pessoa começa a fazer essas observações, imediatamente surgem afazeres, surgem outros propósitos. Na sequência, esta pessoa vai observando os afazeres e os propósitos que precisam de serem realizados e que podem ser deixados para depois. Porque a vida é assim. Tem atos, tem falas que precisam de serem resolvidos imediatamente, mas tem falas e atos que podem ser depois. Então essa é a diferença que nós precisaríamos de ter todo o instante da nossa existência e nos observarmos se esse procedimento a pessoa tem que lembrar assim. Todos os pensamentos, todas as falas, fica bem fácil de ir confirmando que numa reunião de trabalho ou de família, então quando a pessoa fala determinado assunto, existe aqueles que são a favor daquela maneira que está sendo expressada aquele assunto. E existe também aqueles outros que não estão de acordo. Quer dizer que o jeito que nós pensamos, falamos, os atos que nós realizamos, já de imediato ele recebeu uma força. E essa força vai vitalizar, vai ficar com que isto que foi falado, ou que foi pensado, ou este ato realizado, vai ficar mais fortalecido. Aquele que ocasionou, que teve o direcionamento, ele então vai receber o retorno daquilo que ele falou, mais fortalecido. É isso que nós precisaríamos de entender, que vem fortalecido com aquelas simpatias daqueles que têm a mesma maneira de ter esse comportamento. Isso fica fácil assim da gente ir observando no caso da reunião de família. Então, aqueles que gostam de um tipo de alimento que foi preparado se manifestam. Os outros gostam um pouco, mas não manifestam sobre um outro preparado. Quer dizer que na nossa vida nós vamos ficando fortalecidos com todos os atos que nós realizamos. E depois nós sabemos que comportamos na vida muitas vezes como aquela criança que não tem o conhecimento do caminho que ela está caminhando.
Quer dizer que nós tínhamos que desenvolver um tipo de conhecimento para perceber os nossos pensamentos e as nossas falas. Porque nós sabemos assim que sobre a fala tem muitas referências. E depois essas referências estão sempre relacionadas que a pessoa precisa de ter o silêncio. Quer dizer que para nós caminharmos na nossa vida interna e ter a possibilidade de ter uma elevação, isso fica bem claro assim. Essa elevação nos possibilitaria então desvencilhar de muitos atos anteriores, de muitas falas anteriores que nós ocasionamos ou que nós falamos. Isso a pessoa tem que ir vendo o procedimento que ela precisa de ter para que ela venha a ter uma melhora na sua vida, no seu dia a dia, e qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Então, os fios que foram construídos em períodos anteriores, os novos fios que estão sendo construídos, vão entrelaçando. E fica fácil assim da gente ir confirmando em atos que aqueles nossos conhecidos ou nós mesmos construímos, que ouvimos a expressão ou falamos a esta expressão. Repetindo de novo. Então, esse repetir de novo, para baixo, também a pessoa que está repetindo, ela vai ficando com a memória melhor. A sua visão externa da vida vai diminuindo e a sua maneira de perceber também vai diminuindo. Mas quando a pessoa vai tendo uma elevação dentro dela, e é bom ir percebendo assim, é com a humildade. A humildade, ela não é aquela condição que comumente falam daquele que tem uma profissão que não tem muita significação ou daquele outro que mora no bairro distante. A humildade é uma condição interna da pessoa poder perceber-se. Depois, a arrogância, a prepotência não tem espaço dentro da humildade. É isso que nós precisaríamos de entender. A humildade está junto com o saber. Quando uma pessoa frequenta muitos anos de banco de escola e ela desenvolve uma maneira de assimilar aquelas informações que ela estudou, então disse que aquela pessoa é um cientista. O cientista, ele aprendeu de fora para dentro. A pessoa que tem o saber é de dentro para fora. E esta confirmação nós podemos ir tendo, que fica muito fácil assim com aqueles que têm uma criatividade. Aquele que desenvolveu um instrumento de trabalho, uma ferramenta, não foi de fora para dentro que ele teve esse saber. É de dentro para fora que ele pôde observar que o tipo daquela ferramenta ia ser muito útil para aqueles profissionais que vão utilizá-la. Quer dizer que aquele que desenvolveu muitos conhecimentos, ele é um erudito. E essa erudição ele conseguiu de fora para dentro. Mas aquele que desenvolveu o saber de dentro para fora, esse erudito pode aprender com este. Então, aquela condição bem simples assim, que os chamados cientistas, nós vamos confirmando assim. Eles assimilaram as informações que se encontravam naqueles livros, mas aquele que desenvolveu uma maneira diferente para a execução de funções, então é de dentro. Esse tem o saber. Então, essa condição é na humildade que nós precisaríamos de entender. Então, o espaço para a prepotência, para a arrogância, não tem espaço na humildade. É uma condição superior àquela condição da humildade. Então, no nosso dia a dia, nós temos que fazer esse trabalho para nós. Essa questão de podermos evoluir não é para os outros, é para nós.
porque nós sabemos assim que aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer visitas para aqueles que venceu o tempo dele na matéria grosseira, com a chamada morte, pode começar a fazer a observação no rosto. Então, aqueles que tiveram a compreensão da vida, quando larga o corpo de matéria grosseira, o seu corpo físico que se encontra ali, ele então apresenta uma harmonia no seu rosto. Quer dizer que ele foi para a matéria fina e ele está confirmando que o jeito que ele teve durante a vida foi um jeito bom. Quer dizer que dentro dele se encontra em paz. Mas aqueles que não caminharam na sua vida de matéria grosseira de acordo com os ensinos, trabalhando, conhecendo as palavras, que é muito importante, essa palavra humilde, ele vai tendo uma maneira, uma expressão de como se estivesse um horror. Então, nós que nos encontramos ainda na matéria grosseira, temos que fazer esta observação para ver como é que nós vamos nos encontrarmos. E é bem interessante, porque nós trabalhamos somente para o nosso dia a dia. Nós não fazemos um trabalho de ter uma condição melhor amanhã, porque nós só fazemos ter uma condição melhor amanhã sobre o recurso financeiro, sobre o acúmulo de bens e sobre o propósito de deixar os bens para os nossos descendentes. Tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando a maneira que nós precisamos de ter para ter aquela condição bem importante de uma criança que chega na matéria grosseira e que teve um procedimento normal no período em que estava gestando. Então, aquela que estava gestando teve um procedimento normal e tem agora o carinho e a referência daqueles seus conhecidos. Na fase seguinte, quando vencermos o nosso tempo na matéria grosseira, precisaríamos de ter feito um plantio para que viéssemos a ser recebidos por aqueles que são nobres, polidos, coerentes e que nos possibilitariam, então, uma maneira que facilitaria a nossa caminhada na parte fina da matéria grosseira. Quer dizer que toda a época da nossa vida nós estamos construindo um caminho que teremos que caminhar. É as leis que foram instituídas pelo Criador. O reconhecimento, conhecer a palavra, viver de acordo com esta palavra e conhecer a significação que existe da maneira que nós estamos vivendo. Aquilo que plantas, hás de colher. Então esse ensino, ele é muito importante e que nós tínhamos que fazer esse trabalho diariamente conosco. E nós vemos assim, numa pequena escala, esse ensino acontecendo no período de formação daqueles jovens. Diariamente eles escolhem o que eles fazem no ambiente de ensino. Se eles têm um comportamento bom, também eles recebem as notificações benéficas. Se o comportamento não é bom, então, e se não é menos bom ainda, então imediatamente esses elementos são excluídos daquele ambiente. Então, numa vida, nós tínhamos que trabalharmos na sequência desta vida. Quer dizer que não é só no período em que nós nos encontramos na matéria grosseira, porque no caso dos jovens, no ambiente de ensino, eles escolhem imediatamente e muitas vezes logo em seguida, dependendo do comportamento que tiveram. Numa empresa é igual. Se aquele comportamento é bom e a pessoa apresenta a qualificação que ela prontificou quando ela foi entrar naquela empresa, então acontece assim, rapidamente tem a colheita.
nós, caminhando pela criação, muitas vezes estamos colhendo aquilo que nós, numa época anterior, nem lembrávamos que tínhamos plantado. Quer dizer assim, que independente de qualquer coisa, a referência que nós ouvimos é sobre justiça, que é a justiça de Deus e que ou muitas vezes ouvimos também de falar assim, da injustiça. Quer dizer que aqueles que falam não têm um aprofundamento naquilo que está falando, esqueceram que aquilo que nós plantamos é aquilo que vamos colher multiplicadamente. No caso de um plantio, de uma árvore que vai dar frutos, fica bem fácil assim, quando possibilita as condições necessárias, anualmente aquela árvore possibilita os frutos. Então, toda época, nós tínhamos que trazer esse comportamento para dentro de nós. Depois, tem uma profecia bem importante que fala assim que no juízo final, mais da metade dos seres humanos que estão sobre o nível da Terra não pertence ao nível da Terra. Isso fica bem fácil assim de uma confirmação em todas as profissões. Quer dizer que nós fazemos parte desses que estão sobre a Terra. E qual é o procedimento daqueles que estão tendo um comportamento que merece e que merecerão continuarem a viver sobre a Terra? Quer dizer que fazermos parte deste grupo. Então nós tínhamos que ser muito zelosos conosco mesmo e possibilitando assim que o livro Na Luz da Verdade, ele nos traz os esclarecimentos que nós precisamos. Essa é a bondade do Criador, possibilitando assim que é de dentro que aquele que tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ele que tem que tirar os conceitos que ele colocou e que ele recebeu, e de verificando o procedimento que ele tem para construir atos bons. Porque os fios voltam, e esses fios eles terão que serem resgatados onde eles deram início, na fala, no jeito. E depois, no caso da fala, fica bem fácil assim, que tem um ensino bem importante que fala que quando a pessoa fala o que quer, ela também pode ouvir aquilo que ela não quer. Quer dizer que nós tínhamos que trabalhar muito com esses ensinos populares e ver onde é que nós nos enquadramos. É isso que nós tínhamos que fazer. Quer dizer que aquela referência bem importante, que não teríamos tempo de olhar para um lado e nem fazer observação do outro lado, porque nós nos encontramos com as mesmas limitações que todos os outros se encontram. Porque se nós estivéssemos evoluídos ou evoluindo, então nós seríamos diferentes, o nosso convívio, a nossa maneira, o nosso ambiente de trabalho. Então, nós nos encontramos nas mesmas condições que todos os outros se encontram. Então, lembrando que a humildade não possibilita a prepotência manifestar naquela pessoa. E tem que ir lembrando assim, não é uma aceitação, é desenvolvendo uma condição que o outro venha receber da nossa influência distanciamento. Porque se nós nos portarmos, nos comportarmos conforme precisa, então nós também vamos considerar o nosso semelhante no grau em que ele se encontra. Devido a isso, seremos considerados também. Reconhecimento. Então, a palavra que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é uma palavra sagrada. E que nós tínhamos que lembrar assim, que aprender a usar a palavra de maneiras que esta palavra seja construída e que nós venhamos a construir caminhos bons para nós
em toda a nossa existência. E tínhamos que lembrar assim, que a justiça é a lei. Independente de qualquer um, nós teremos que colher aquilo que nós plantamos em épocas posteriores, que venhamos a ter comportamentos, e colher também de épocas anteriores aquilo que nós plantamos numa época anterior. Quer dizer que toda a época da nossa existência, o trabalho é intenso. E depois nós tínhamos que lembrar assim. É um procedimento bem simples assim. A pessoa tem um animal doméstico e ele ensinou aquele animal a ter uma obediência. Quer dizer que a fala que ele possibilita para aquele animal, o animal corresponde. Aquele professor que desenvolveu uma consideração com os seus alunos, esta consideração, junto com esses elementos, não tem folga. Quer dizer que toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer esse tipo de observação e ver o grau em que nós nos encontramos e melhorando este grau. Aquela criança entrando naqueles caminhos que somente um adulto com um conhecimento sobre aquelas localidades é que se encontra habilitado. Então, essa criança está sujeita a ir para um precipício. Do jeito que nós caminhamos na vida, nós também podemos ir para o precipício. E o mais grave é aquela condição bem séria assim. Se a pessoa descuidou no trabalho que ela tem e ela então é substituída, então, como ela vinha descuidando, agora o trabalho seguinte que ela terá é menos qualificado do que o anterior. Junto com essa nova fase da vida, também entra a diminuição do recurso para a sobrevivência. A nossa vida é assim. Então, nós tínhamos que lembrarmos de ir plantando toda a época da nossa existência e que nós tínhamos que ter uma maneira de observar assim, que não podemos relacionar com aqueles que não merecem a consideração. Então, uma frase que nós já ouvimos, que falam assim, que os velhos não são respeitados, muitos não são, porque foram descuidando durante a vida e depois, já na velhice, comportam-se como se fossem um adolescente. Então, naturalmente, não merecem a consideração. Quer dizer que, se nós relacionarmos com pessoas que não merecem a consideração, nós temos que descer a nossa condição de vida, de maneira de ser. Então, para irmos para a luz, é um trabalho que precisa de ser desenvolvido, uma atenção da maneira que nós estamos falando, pensando e os nossos atos. É uma condição física e esta condição é individual, que é aquela condição bem importante que quando uma pessoa que tem um conhecimento da função que ela está executando e quando chegam para ela e fazem uma pergunta, o jeito que está sendo feito a pergunta, ela sabe o grau em que esse que está fazendo a pergunta tem o conhecimento. Quer dizer que ela vai dar a resposta na proporção que esse fez a pergunta. A mesma coisa acontece com uma criança. Ela faz uma pergunta e se dá a ela uma resposta a mais, ela também não assimila aquela resposta que foi dada a ela. Foi a mais da sua compreensão. Então, para nós voltarmos para o caminho da luz, nós é que temos que fazer esse caminho e ir verificando o jeito que eu estou sendo na vida e o jeito que eu preciso de me tornar para que eu fique seguro na minha velhice. Então, o reconhecimento é bem importante, já começando com a palavra, de começarmos a utilizar a palavra conforme a palavra precisa de ser utilizada. Depois, nós sabemos que nós construímos e que a construção precisa de ser de uma maneira que nos possibilita uma elevação dentro de nós,
para podermos voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.